Louvado seja o Senhor. Que noite gostosa que o Senhor tem nos dado, não é? Quantas manifestações de louvor ao Senhor, e isso é maravilhoso. Então você que é pai, você que é avô, não é? Você que aqui viu os seus filhos, viu os seus netos, seus irmãos, ou seja, viu aqueles que são os seus, não é? Apresentando ao Senhor essa oferta de louvor, não é? Que Deus possa lhe dar cada vez mais forças, não é? E vigor para que você continue a instruir essas crianças, esses jovens, no caminho do Senhor, para que sempre rendam a Ele toda a honra e toda a glória. É maravilhoso de ver, não é? A manifestação do louvor ao Senhor. Meus irmãos, eu peço a todos que sigam comigo ao livro do profeta Isaías, no capítulo 9. Nós fizemos essa leitura no início e abertura dessa celebração, e vamos fazer a leitura novamente, capítulo 9, verso 6 e verso 7. Isaías, capítulo 9, verso 6 e verso 7. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga peraí. Amém, irmão? Isaías, capítulo 9, verso 6. Assim diz a palavra do Senhor. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Louvado seja o Senhor. Feche os teus olhos, curve sua fronte, oremos. Santo Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por essa noite, em que, pela Tua graça, Pai, nos reunimos neste lugar, com um coração grato e alegre, Pai, em função da celebração, Senhor, do nascimento do nosso Salvador, aquele a quem o Senhor nos havia prometido e enviou, Pai, para que por todos nós, Senhor, cumprisse o Teu propósito e naquela cruz, morrendo, Senhor, não só pagou pelos nossos pecados, mas ao ressuscitar, nos justificou para a glória do Teu nome. Bendito seja o Senhor, que nos abençoa, Pai. Pedimos a Tua majestosa presença, Senhor, que o Teu Espírito fale conosco, Pai, nessa noite, que as vozes, Senhor, do coração, dos pensamentos, Senhor, a voz de homens e toda a inquietação, Senhor, sejam cessadas pela ação do Teu Espírito e que todo o coração seja levado cativo nessa noite para o louvor da Tua glória. É o que oramos e pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Amém. Glória a Deus. Meus amados, eu penso que você certamente conhece, não é, da história, conhece que Deus levantou certa vez um homem chamado ainda Abrão, não é? E a partir dele formou o seu povo. Esse povo que veio a partir da sua terceira geração, ou seja, veio Abraão, depois Isaque, em seguida Jacó. Esses homens todos vieram e foram aprendendo do Senhor e também apresentando o Senhor à sua família. A partir de Jacó, então, seus filhos, e nós vemos ali entre eles José levado para o Egito. Essa família, depois de muitos anos, também vai toda ela para o Egito, e ali o Senhor a multiplica grandiosamente, a ponto de se tornar uma ameaça para o Egito, e então Faraó os escraviza. Mas Deus levanta um homem chamado Moisés. Não somente este homem, mas a família de Moisés. Moisés, Arão e Miriam, que são líderes sobre essa nação. Moisés como um grande libertador, como este que é agora o guia para o povo em direção à terra prometida. E Arão, colocado pelo Senhor, como sendo agora sumo sacerdote. O povo está sendo ensinado sobre como adorar ao Senhor, sobre as maravilhas
deste que é o Deus Todo-Poderoso. Arão, então, recebendo também orientações do Senhor, institui, por ordem de Deus, e nós encontramos isso no livro de Números, nos capítulos 3 e 4, o levantamento destes irmãos que eram os levitas, para servirem no templo. E Deus então separa entre os clãs que haviam ali, aqueles que seriam responsáveis pela limpeza e a manutenção das cortinas, responsáveis por aqueles que levariam o tabernáculo de lugares, não é, em transporte. E Deus institui para cada um daqueles servos atribuição e serviço, e todos eles dedicados a trabalharem e a servirem a Arão, que é agora levantado pelo Senhor como sumo sacerdote. E as coisas vão acontecendo, o tempo vai passando, Israel vai aprendendo, não é, a louvar ao Senhor e vai tendo experiências com Deus. Um dos louvores que foram ministrados aqui fala sobre conhecimento, e a diferença do conhecimento e a experiência, não é? Não se trata de um conjunto de doutrinas, mas se trata de um conjunto de verdades doutrinárias que tem conduzido a vida de todo aquele que crê no Senhor, e este que conhece tem experimentado da graça de Deus. E assim o povo, então, foi seguindo. Entre os episódios desse povo chamado Israel, nós vemos não só momentos de grande glória do povo, como o tempo e o período em que Davi foi rei, unificando as tribos, expandindo as fronteiras do reino, mas também como vimos terríveis momentos em que esse povo, tão abençoado por Deus, repleto de experiências no passado, experimentou também a correção divina. Viram então o templo glorioso formado por Salomão ir abaixo, por obra dos inimigos que se levantaram contra este povo, e inimigos que se levantaram por mão do Senhor, para que viesse correção e aprendessem a não desviarem do seu caminho. E isso não acontece uma única vez, mas depois esse templo novamente ele é erguido, diferente do primeiro, a ponto de deixarem aqueles que já o conheciam entristecidos. Mas os jovens que não tinham visto o primeiro se alegraram, porque viram erguendo-se as pilastras, erguendo-se as paredes, para o louvor da glória do Senhor. E então o profeta diz que a glória da segunda casa, a glória deste segundo templo seria maior do que a primeira. E os anos vão se passando até que finalmente 400 anos se dá entre a última das vozes proféticas registradas, até que se levanta o último dos profetas, segundo o Antigo Testamento. E nesse período de tempo, meus irmãos, havia uma grande estabilidade religiosa. Os líderes judaicos estavam tranquilos, seguindo o exercício do ofício ministerial que tinham, avançavam, não é? E está fazendo uns barulhos esquisitos aqui, só eu que escuto um vup, vup. Eu sei lá o que é isso, não sou eu. É o microfone, Mas é para acordar os irmãos. Puf, aleluia. Então, se alguém puder aí ajustar, eu agradeço. E os tempos então vão se passando, 400 anos se dá, o povo agora é colocado debaixo de um novo império, é agora o Império Romano, o último dentre uma sequência grande de impérios que se levantam e caem, se levantam e caem, e agora é o Império Romano. Finalmente, depois de todos esses momentos de estabilidade, onde a tradição que é forte prevalecia. A tradição é tão forte, meu irmão, que nós vimos há pouco um videozinho falando o nome de 3 pessoas, que isso não é biblicamente registrado, mas é uma tradição. Muitas pessoas assim entendem
creem, permanecem crendo, e o nome disso é tradição. A tradição é tão forte e se mantém ao longo de mais de 400 anos, até que essa estabilidade começa a mudar. Zacarias, um dos servos e sacerdotes, foi ali no momento do seu serviço, ele vai então até o templo, é tempo de que ele faça ali agora os seus serviços, e ele foi então escolhido para entrar no templo e acender o incenso. E Zacarias está por lá, fazendo exatamente isso, quando de repente, do nada, aparece um anjo, é Gabriel. Eu posso imaginar o susto de Zacarias, não é? De repente você, num lugar ali, onde está só você e Deus, se manifesta um anjo. Meus irmãos, deve ter sido algo que fez com que o coração daquele homem acelerasse. E para ele foi dada a palavra de que ele seria pai, já de idade avançada, não somente ele, como também a sua esposa. Certamente você já ouviu isso ao longo da história bíblica, não é? Porque para Deus não há impossíveis. Ora, não foi isso também o que disse o anjo Gabriel a Maria? Será que há algo que fosse impossível ao Senhor? Mas Zacarias, ouvindo que seria pai, ele não acreditou. E o anjo Gabriel disse a ele, porque você não acreditou, agora a sua voz será silenciada até que nasça o menino. Meus irmãos, isso não acontece num momento e num período em que as pessoas estavam trabalhando, outros estavam dormindo. Isso acontece num período de oração. As pessoas em Israel tinham horários específicos para oração, e este era um dos horários específicos de oração. E as pessoas estavam do lado de fora, esperando que saísse Zacarias, porque ele entrou para acender o incenso, e esse homem não saía. E as pessoas preocupadas, o que será que aconteceu? E estão lá esperando, alvoroçadas, porque era um período de oração. E enquanto oravam, mal sabiam eles que Deus estava a responder à oração daquele povo sobre a vinda do Messias. Não é o filho de João Batista, ou aliás, de Zacarias, que foi João Batista. Mas, em seguida, o anjo Gabriel novamente anunciaria mais um nascimento. Zacarias, então, sai do templo e sai tentando gesticular. Imagina você que nunca teve a experiência de ficar sem voz. Não é ficar rouco, não é? Porque da última vez que eu não fui expulso do ônibus, que eu guardo essa mágoa no coração, que eu fui expulso do ônibus, irmãos. Não me deixaram ir no ônibus da confraternização. Isso é uma maldade sem tamanho. Mas da última vez em que eu não fui expulso, quando eu cheguei em casa, a minha voz não saía, de tanto que a gente bagunçou naquele ônibus, né? A Priscila tentava dormir e a gente não deixava, né? Uma pena que não levamos a tal da manteiga Becel, porque tem irmãos que passaram fome naquele ônibus, porque não tinha a Becel. Mas não se trata de uma experiência em que a voz falha, ou uma experiência em que a voz ela fica baixinha, mas se trata da experiência em que não se tem voz. E aí começa, você já viu aqueles jogos de mímica, em que as pessoas ficam, né? Mas sem fazer o porque não sai. Eu assisti um vídeo uma vez de uma pessoa tendo que fazer a mímica de uma música. E as pessoas precisavam entender que música era essa brincadeira. Nossa, eu assisti o vídeo sem som, para tentar descobrir que música... Vixe, eu chutei Joquebed, Jacó segurou o anjo, chutei vários, e não era nenhuma daquelas. Agora imagina Zacarias saindo, sem voz, e tentando falar para as pessoas, não é? Se comunicar de que ele tinha tido, não é, uma experiência com Deus. Pois é, a partir dali, a estabilidade religiosa sobre Israel começou a se abalar. Porque passado o tempo, segundo a palavra que Deus deu por meio do anjo Gabriel,
Isabel, então, não só ficou grávida, como nasceu João Batista. E no momento em que foi pedido qual é o nome, na apresentação do menino, qual é o nome, não é? Zacarias vai e sinaliza, calma, 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 me dá uma plaquinha. As pessoas já estavam entendendo ele, porque ele já estava ficando, não é? Alguns meses de experiência, ele ficou bom, o que seria Libras para nós, né? E aí ele pôs lá, o nome é João. E quando isso acontece, segundo a palavra de Deus, por meio daquele anjo, a voz de Zacarias retoma. Meus irmãos, Zacarias pôde contar para todos aqueles irmãos, sacerdotes, servos, o que havia acontecido com ele e a experiência que ele teve. E as pessoas diziam, ué, como assim? O seu filho agora é alguém prometido, como assim preparar o caminho para o Senhor? E estas pessoas, meus irmãos, tinham em mente todos os textos dos profetas. Eles tinham gravado em mente, diferente de muito crente hoje que malemar entende a Bíblia, não é? Malemar se lembra de algum versículo. Mas aqueles homens tinham. E quando Zacarias comenta sobre a experiência que ele estava tendo, as pessoas, então, vão se sintonizando e entendendo, não é? Em que momento dos profetas aquilo estava sendo dito. Pois é, não muito tempo depois do anúncio do anjo, não é? Alguns meses de diferença, Maria também recebeu uma visita. Em Isaías, no capítulo 7, no verso 14, a palavra do Senhor vai dizer que a virgem, não é? Ficaria grávida, não é? E a virgem daria luz, então, a um filho. Assim foi com Maria. Em Isaías 7,14, mais de 750 anos antes da chegada do Senhor Jesus, profecias foram ditas, e assim o Senhor fez com que acontecesse. Nasceu o Senhor Jesus. Nós vimos aqui toda a encenação, que coisa maravilhosa, não é? Da parte de Deus. E nós vimos então o nascimento do Senhor Jesus, por causa de um censo, de uma contagem de pessoas. José teve que se dirigir até Belém, e ali, conforme a profecia, não é? Nasce o Senhor Jesus, exatamente como a profecia. E o nascimento do Senhor Jesus é algo maravilhoso, porque em cumprimento à lei, no oitavo dia, segundo a lei, é o que registram os evangelistas, o Senhor Jesus foi apresentado no templo. E durante a sua apresentação no templo, as ofertas, segundo descrito na lei, foram apresentadas ao Senhor no templo. Havia um homem ali, já senhor, de certa idade, seu nome é Simeão. E a Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre ele. E aquele homem teve uma revelação da parte de Deus. Deus disse a ele que ele não morreria enquanto os olhos dele, enquanto ele não fosse testemunha ocular da salvação que Deus traria a Israel e a todo mundo. E naquele dia no templo estava ali Simeão, e ele foi levado ao templo, diz a palavra, pelo Espírito, porque Deus não só promete, mas Deus cumpre aquilo que ele promete. E Simeão, então, maravilhado, ele diz, Senhor, pode me levar, porque os meus olhos viram a tua salvação. Ele viu Jesus, o menino, o bebê ali. A Bíblia diz também que havia uma profetisa de nome Ana, que estava ali, e ali também ela falava a todas as pessoas acerca do menino que havia nascido. Jesus nasceu em Belém, que fica a cerca de, no máximo, 10 quilômetros de Jerusalém, cerca de 3 horas de caminhada, aproximadamente isso. E após o seu nascimento, ele volta para a sua habitação, a sua família volta e retorna. No 8º dia, ele é apresentado no templo em Jerusalém, em cumprimento à lei de Moisés, porque em tudo, em absolutamente tudo, o Senhor Jesus
foi obediente. E a sua família, também de maneira guiada pelo Espírito Santo, fez com que todos os procedimentos debaixo da lei de Moisés assim acontecesse. E passa-se o tempo, meus irmãos, aproximadamente 2 anos, aproximadamente, aquela estabilidade, não é? Que foi prejudicada através da vinda de João Batista, pelo testemunho de Zacarias, agora novamente ela é abalada porque um homem chamado Simeão diz que viu o Salvador, diz que viu o Messias, uma mulher chamada Ana fala para todos ali, não é, nos arredores do templo, que viu também, fala de Jesus, fala do Messias. Ora, o que é que está acontecendo em Israel? E esse tumulto vai, com o tempo, deixando de ser comentado, porque as notícias, elas têm um momento de pico, né? Todo mundo fala da mesma coisa e de repente vai se esquecendo, e vai se esquecendo, até que mais ou menos 2 anos depois, meu irmão, cerca de 2 anos, uma caravana grande, um grupo grande de pessoas se aproxima de Israel. E aí causa um alvoroço, porque as pessoas, meu Deus, está vindo um exército contra a gente, o que está acontecendo? E não é um exército, é um grupo de sábios vindos do Oriente, os tais reis magos, como também são chamados. Mas estes sábios, estes magos, essas pessoas que estudavam muito, muito provavelmente por conta de Daniel, acompanharam as profecias que Deus havia mandado para Israel, e eles, não o povo de Israel, mas eles que vinham do Oriente, mais de 2.000 quilômetros de distância aproximadamente, e que levaram pelo menos 2 anos para chegar até lá, estes vieram porque pelas suas contas, pela orientação da estrela, entenderam que o rei profetizado havia nascido. E aí chegando em Israel, chegando aquela grande comitiva de pessoas, e eu queria que você imaginasse essa cena, meu irmão, não é? Das pessoas alvoroçadas, vendo um monte de gente diferente, falando estranho, não é? Falando com um sotaque diferente, chegam e vão direto ao palácio de Herodes, não é? E chegam até ele, dão as saudações, não é? Eles são recebidos, e aí Herodes, pois não, o que vocês vieram? O que vocês estão fazendo aqui, né? Muita gente para dar um rolezinho só, o que é? O que está pegando? E aí aqueles homens, nós vimos a estrela. Nós fizemos aqui toda a orientação, uma espécie de um GPS, né? O Waze direcionou a gente aqui. Perguntar para Deus quando chegar no céu, como é que chamava a estrela? Será que era Waze? Será que era Google Maps? E aí Herodes, mas como assim, rei? Rei aqui sou eu, meu. Chama todo mundo aí, chama a escriba, chama sacerdote, chama todo mundo, chama a rapa aí. Todos dormiram no cinema, irmão. Você já teve a experiência de dormir no cinema? Aí você acordou, está tudo explodindo. Meu Deus, o que está acontecendo? Pum, dormiu de novo. Aí depois você acorda, está todo mundo assim, que legal. Perdeu a história, dormiu no cinema. Aqueles dormiram no cinema, irmão. E aí chegam os sábios, não é? Chegam os sacerdotes, chega a escriba, chega todo mundo. E aí Herodes pergunta, escuta, como é que é essa história do nascimento aí do rei, do Messias, né? E aí os sacerdotes contam que ele nasceria em Belém. E aí Herodes, não sendo, não é, uma pessoa muito amigável e malandro, não é? Talvez fosse a palavra correta que ia ser usada, pegou aqueles sábios, vem aqui, chega, vem mais próximo, serve aí, serve miojo para eles aí, para a turma, estão cansados da viagem, né? Come o miojinho aí, vem cá, me conta essa história. E com precisão, diz a Bíblia, ele inquiriu, ele fez perguntas para aqueles homens. E aqueles homens de boa vontade foram dizendo tudo o que tinham visto, como eles fizeram as contas, como eles chegaram até ali, e o tempo, principalmente, tempo. E aí Herodes diz para eles assim, não é? Você se lembra da história, vai lá, vai na frente, e depois volta para me dizer onde é, porque eu também quero ir lá prestar as minhas, não é, homenagens ao novo rei.
nasceu o rei. E aí aqueles homens vão todos embora, e a palavra diz que Herodes então comanda um massacre em Belém e nos arredores de Belém. A Bíblia diz que ele dá a ordem que se matem, não é? Ou que matem as crianças de até 2 anos, porque é a conta que ele fez junto com aqueles homens. Muito bem. Aqueles homens, a palavra diz que alcançaram por orientação daquela estrela que o Senhor os guiou até Jesus, prestaram suas homenagens, e por ordem do Espírito eles fizeram um caminho diferente, porque eles não tinham percebido, mas o Senhor os orientou de que Herodes tinha outras intenções. Bom, a estabilidade estava totalmente abalada, porque agora vem um povo de fora falando que nasceu um rei. Esse rei é o Messias. As notícias corriam por todos os lados. Se lembraram de Zacarias, se lembraram talvez de Simeão, talvez de Ana, do que falou aquela profetisa. E os anos vão se passando, não é? Cerca de 28 anos, aproximadamente, não é? Se passou até que, ou se passaram então os 28 anos, até que João Batista se levanta para o seu ministério, e a Bíblia diz que é no deserto. O sumo sacerdote de Deus não estava no templo, não estava vestindo vestes com a honra e toda a ornamentação que tinha o sumo sacerdote, mas aquele a quem o Senhor levantou estava no deserto, pregando o arrependimento. E a palavra diz que as pessoas iam até o deserto para ouvir João, e ali João batizava com água, batismo do arrependimento. Bom, depois de toda essa movimentação, os fariseus ficaram com uma missão. A missão, então, de investigar. Será que João, o filho de Zacarias, que teve aquela experiência com o anjo, ficou mudo? Nós vimos que ele ficou mudo. E depois ele voltou a falar, nós vimos tudo isso. Será que foi uma encenação? Ou será que esse menino realmente é este que vem preparar o caminho do Senhor? Seria ele o Messias? E foram até ele inquirir, é você o Messias? Ele dizia, eu não. Mas ele está vindo aí, e apontou. Ele mostrou para aqueles homens quem era. Esse ali que vem ali, ó. E aí Jesus vem até ele. E João tem aquela experiência de meio sem entender, sou eu que preciso da tua ajuda, sou eu que preciso da tua graça, porque João tinha plena certeza de quem era este que estava diante dele, e o Senhor vem a mim, para que eu o batize, não é? E o Senhor Jesus diz a ele, deixe como está, para que se cumpra toda a justiça. E aí ele então, não é, observa o batismo do Senhor Jesus, e ao sair das águas, diz os evangelhos, que dos céus, não é, se ouve uma voz. Aquelas pessoas, a Bíblia não deixa isso claro, não é? Mas aquelas pessoas que estavam em volta, muito provavelmente é da minha parte, escutaram a voz do Senhor a dizer, este é meu filho amado, em quem me comprazo. E o Espírito Santo que vem sobre o ombro do Senhor Jesus, não é, na forma corpórea, como diz a Bíblia, de pomba. Os evangelhos dizem que João viu isso. Então penso eu que os demais também. E essas notícias, meus irmãos, vão correndo, porque os fariseus vão voltar agora lá para o Sinédrio e dizer, não é Batista, não é o João Batista não. Mas ele mostrou um outro lá, Jesus, o Nazareno, está dizendo que é ele. E desceu a pombinha lá no ombro dele, e aquela coisa toda, e as notícias vão acontecendo. E daquele dia em diante, não houve mais paz. Porque a palavra do Senhor, o Senhor Jesus diz que ele não veio trazer paz, mas ele veio trazer a espada. A pregação do Evangelho, meu irmão, ou ela testifica no coração a fé, ou ela gera condenação pela rejeição. O Senhor Jesus veio para trazer essa espada. E aqueles homens agora olhavam para Jesus. Como este pode ser o Messias? Porque no sábado, o dia sagrado, olha quantas coisas ele faz. Ninguém prestou atenção que cegos abriram os olhos,
que coxos passaram a andar, que surdos passaram a ouvir. Ninguém estava olhando para isso, mas estava olhando o que estava acontecendo num dia de sábado. E o tumulto, meu irmão, a cada interação com o Senhor Jesus, acontecia entre eles, a ponto de serem chamados pelo Mestre de hipócritas, raça de víboras. Eram esses os adjetivos que a Bíblia se refere a estes homens, não é? Pois bem, assim foi, até que num determinado momento, entre todas as coisas que falava o Senhor Jesus acerca de si, se mostrando na sua pregação que era o Messias, chega um momento em que ele diz que ele e o Pai são um. E aí as pessoas, não, para aí. Você falou um monte de coisa, a gente está aqui queimando fosfato, mas você vai falar agora que você é Deus? Você é um com o Pai? Quer dizer, nós que cremos num Deus único agora tem dois. E você é um ser humano como eu, porque eles achavam que Jesus era como todos nós. Mas a Bíblia diz que ele veio em semelhança de homem, porque ele não era igual a nenhum de nós, porque ele não herdou essa natureza pecaminosa que nós herdamos. Vai falar agora que você e o Pai, não é, chamando Deus de Pai, um só? Que ultraje isso! Naquele dia tentaram matar o Senhor Jesus e passaram a fazer planos com mais intensidade de matar o Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, o tempo vai passando, as experiências e os milagres vão mostrando para as pessoas que ele é o Messias, e faltando cerca de uma semana para a sua crucificação, ele chama Lázaro de dentro da sua tumba para que viesse para fora. E aquelas pessoas, entre toda aquela gente que estava lá, também haviam fariseus, também haviam pessoas que eram do contra, não é? E viram aquele homem que há 4 dias estava morto, sair pulando, não é? Enrolado e envolto em faixas. E o milagre do Senhor acontece. Ao longo daquela semana, muita coisa acontece. É uma semana intensa, até que chega a quinta-feira, o dia da Páscoa. Na viração do dia, então, não é? Na noite da quinta-feira, acontece a ceia. O Senhor Jesus chama, não é, os seus discípulos para a preparação da ceia, a ceia pascal, porque naquele dia, na sexta-feira, era o dia do sacrifício, o sacrifício pascal. Muito bem. Acontece a ceia, o Senhor Jesus anuncia que entre ele estava um, e que era o filho do diabo, era um traidor. Já começa o tumulto ali, as pessoas olhando, será que sou eu? Será que sou eu? Meu Deus, meu Deus. E aí Jesus molha o seu pedacinho de pão e entrega a Judas, e diz a ele, vai fazer o que você tem para fazer. Ele se levanta, a Bíblia diz que ele é tomado pelo diabo, e ele segue para concluir aquilo que já havia começado com aqueles fariseus, com aqueles doutores da lei, com aqueles líderes religiosos que estavam extremamente, não é, incomodados, enciumados, irados contra o Senhor Jesus. E aí eu peço a você que vá comigo ao livro, aliás, ao Evangelho de João, no capítulo 18. João, no capítulo 18. Esses homens todos, meus irmãos, não são homens de baixa instrução. São homens muito instruídos. Não só alfabetizados, mas homens instruídos na lei, instruídos nos textos proféticos. Não era gente que não sabia do que falava, era gente que falava do que não entendia, mas conhecia. E aqueles homens então arquitetaram com Judas um plano. E Judas disse para ele, eu sei onde o mestre vai estar. Eu tenho informações privilegiadas, e ele foi pago. Você deve se lembrar do preço, não é? Que ele recebeu para trair o Senhor Jesus. Muito bem.
O Senhor Jesus conclui então a ceia, termina aquele momento e se levanta com seus discípulos e vai em direção ao Getsêmani. Ali no Monte das Oliveiras, um lugar bastante frequentado pelo Senhor Jesus para a oração, e ali eles vão. O Senhor Jesus começa a orar e tem aquele momento da sua angústia, uma oração intensa a ponto de que o seu suor contivesse também sangue, de tão intenso que foi aquele momento, até que finalmente, como vamos ler aqui no capítulo 18, verso 1, acompanhe aí comigo a leitura, meus irmãos. João, capítulo 18. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale de Cedron, e do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. E então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Agora uma nova comitiva se levanta. Não é a de sábios vindo de um lugar muito distante para honrar o Senhor Jesus, agora é uma outra comitiva. É uma comitiva em nome de cilada. É uma comitiva formada entre soldados e servos do sumo sacerdote. Servos do sumo sacerdote. Quem são os servos do sumo sacerdote? Ora, nós começamos falando sobre Números, capítulos 3 e 4. São levitas que foram levantados para o serviço no templo, para cuidarem daquele véu que separava o santo dos santos. Os demais, as demais cortinas que tinham naquele lugar, pessoas que transportavam e que conheciam a maneira como devia ser transportada a arca, aqueles que podiam e aqueles que não podiam ver a arca da aliança, aqueles que pegavam aquele véu, meus irmãos, e dobravam ele e colocavam por sobre a arca da aliança, para depois, por sobre este véu que está em cima da arca da aliança, um outro lençol totalmente azul e que selava aquilo para que ninguém visse. Então vinham outros levitas de outro clã e colocavam aquelas travas, aquelas traves, melhor dizendo, para que os demais que carregavam pudessem vir tocar nas traves que carregavam e levantasse aquela arca e caminhasse. Estes são os servos do sumo sacerdote. Não são soldados, não são guerreiros, não são pessoas experientes com espada. São líderes religiosos, irmão. Se fosse nos dias de hoje, se fosse como é uma igreja que nós conhecemos, uma igreja evangélica, estariam ali os presbíteros, estariam ali os pastores, e o nome que se dê aí a liderança, são estes. É essa comitiva que se levanta, e com espadas e lanças, para buscar o Senhor Jesus. Verso 4, Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? João não relata, mas nessa altura Judas já vinha e veio, aliás, até ele e lhe deu um beijo para que aquelas pessoas pudessem reconhecer quem era Jesus, porque além de estar escuro, eram pessoas que talvez estivessem vestindo roupas que não permitisse a sua identificação tão facilmente. E então Judas foi lá e lhe deu um beijo. A resposta de Jesus a ele é: amigo, com um beijo você trai o Filho do Homem. Filho do Homem é um título messiânico. É com um beijo que você trai o Messias? Este é o traidor. E ele se afasta. E os soldados não avançaram, mas Jesus agora toma a direção desse momento. Porque esse momento, meu irmão, ele vem da eternidade.
esse momento não nasceu de uma confusão, esse momento não nasceu porque as pessoas se descontrolaram e Deus não percebeu isso e de repente avançaram contra o seu filho. Mas esse momento, antes que o universo existisse, Deus já havia providenciado esse tempo. E então Jesus toma a frente e pergunta, verso 4, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou, a quem vocês estão procurando? E aqueles homens, verso 5, então, a Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. Ego eimi é a expressão usada pelo Senhor Jesus e que ao longo de todo o texto joanino você vai encontrar o Senhor Jesus dizendo, sou eu sou, eu e o Pai somos um, eu sou, é uma referência da sua divindade. E a palavra diz que quando ele faz esse pronunciamento, dizendo sou eu, veja aí, e Judas, o traidor, estava com eles. Todos aqueles servos, todos aqueles soldados e Judas, quando ouviram o Senhor Jesus a dizer, sou eu, a palavra diz no verso 6, quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram em terra. Diante do Rei de toda a glória, caíram para trás, não conseguiram ficar em pé, mas foram lá para levá-lo. Alto lá, irmão, esse é o Filho de Deus. E aí novamente, não é? Verso 7, o Senhor interroga eles, a quem procuram? E aí eles respondem, a Jesus de Nazaré. E aí, verso 8, a palavra diz que respondeu então Jesus, eu já lhes disse que sou eu. E se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. E quando assim o faz, verso 9, diz que o Senhor cumpriu mais uma profecia. Veja aí o verso 9. E isto aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Essa palavra o Senhor havia orado instantes antes de tudo isso, na oração que nós chamamos de oração dominical, capítulo 17 do Evangelho de João. Não perdi nenhum dos que me destes. Ora, Judas está entre aqueles que caíram por terra, diante da palavra do Senhor, do peso da afirmação de que sou eu. Caíram lá. Judas estava entre eles. Mas todos aqueles que foram dados por Deus a Jesus, nenhum deles se perdeu. Se refere aos 11 que ali estavam. Ou os que estavam ali, não é melhor dizendo. E então, a Bíblia diz que Jesus, diante daqueles homens, diz, é comigo a história. Esse é o tempo da iniquidade se levantar. Ele já havia ensinado os seus discípulos que esse era o tempo. E ele diz, é comigo o negócio. Vocês vão deixar esses homens irem embora. E então, uma pequena confusão deve ter acontecido lá. Os evangelhos falam de que um dos discípulos se levanta com uma espada, provavelmente porque houve uma confusão. Nos outros evangelhos há uma pergunta, Senhor, devemos usar as espadas? Mas não esperaram a resposta de Jesus, sacaram as espadas e vlapt, começou um fuzuê até que um homem tem a sua orelha decepada. Os 4 evangelhos narram este episódio, mas somente João dá o nome desse homem que teve a sua orelha decepada. Veja aí o verso 10, João não só diz o nome desse homem, mas também diz o nome do discípulo que cortou a orelha daquele servo. Verso 10, Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote. Quem ele feriu, irmão? Um soldado? Ele feriu um servo do sumo sacerdote. Quem são os servos do sumo sacerdote? São os demais levitas que estão a serviço do templo. Não foi um soldado que foi atacado ali. E todos os evangelhos vão trazer que um servo do sumo sacerdote ali foi, então, atacado por um discípulo, mas João diz o nome dos dois. Então, verso 10, Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E o nome daquele servo era Malco.
Malco, um servo, então um sacerdote na casa de Israel, descendente da tribo de Levi, porque só estes podiam então seguir essa carreira, tem a sua orelha decepada. Meus irmãos, eu queria que você prestasse atenção numa coisa. Para estar ali naquele momento, eram apenas os homens de confiança do sumo sacerdote, porque tudo aquilo foi armado às escuras, às escondidas, no calar da noite. E eles arquitetaram de uma maneira em que a multidão não estivesse próxima, porque Jesus era conhecido, porque Jesus, agora, o povo olhava para ele como realmente o Messias. Alguns dias antes o receberam de maneira triunfante, na entrada em Jerusalém, sobre o seu jumentinho, como alguns conhecem, é o domingo de Ramos, não é? E com Ramos receberam o Senhor Jesus, e eles arquitetaram de maneira que ninguém visse aquilo, porque se vissem, poderia gerar uma grande confusão, e era Páscoa. Não podia ter confusão. Então foi à noite, na calada da noite, então somente homens de confiança estiveram ali. Não foi qualquer um. Então Malco, meu irmão, este homem, certamente era alguém de bastante confiança do sumo sacerdote, para ter sido enviado nessa comitiva, não é? Numa cilada contra o Senhor Jesus. O nome Malco, meu irmão, a raiz desse nome faz referência a rei. A rei. O seu nome faz referência a rei. E que ironia, porque ele está diante do Rei dos Reis, o Rei de toda a glória. E no meio daquela confusão, a sua orelha é decepada, e somente Lucas, abra comigo aí o Evangelho de Lucas, no capítulo 22, Lucas, no capítulo 22, somente Lucas registra o que fez o Senhor Jesus depois desse ato de Pedro. Lucas, capítulo 22, o verso é o 51. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Nenhum peraí, então vamos lá. Verso 51 do capítulo 22 do Evangelho segundo Lucas. Jesus, porém, respondeu: basta! E tocando a orelha do homem, ele o curou. Jesus pôs a sua mão sobre a orelha de Malco, ou sobre o buraco que fez o corte, e ali, sob as mãos do Senhor Jesus, aquele homem que veio para levá-lo preso, aquele homem que veio com o entendimento de que este era um homem perigoso, um vândalo, um zombador, alguém que não tinha respeito pelas coisas de Israel, este homem que veio com toda a certeza de que vinha a serviço de Deus, tem a sua orelha decepada e vive uma experiência que alguns dizem que foi a penúltima das ações miraculosas de Jesus, sendo a última o ladrão naquela cruz. Se última, penúltima, eu não sei dizer, mas o fato é que aquele homem, meu irmão, experimenta de algo que nós chamamos graça. E o Senhor Jesus toca o seu rosto ensanguentado. E com o toque de Jesus, a sua orelha é restaurada. Nós só conhecemos esse homem porque Jesus curou a sua orelha. Nós só conhecemos esse homem porque houve um tumulto naquele momento. Pedro, seja talvez na intenção de, não, ninguém vai mexer no Senhor Jesus aqui, ou seja, no medo de que ele mesmo fosse levado, mesmo diante da intercessão de Jesus com aqueles guardas, ele vai e arranca a orelha daquele homem. E Jesus interrompe tudo aquilo e diz para eles, não é? Basta. A orelha
é colocada de maneira miraculosa no seu lugar. Como Jesus fez isso, não é? Se nasceu orelha de novo, se a orelha foi pegada do chão e posta lá e Jesus fez uma microcirurgia, não sei, irmão. O fato é que aquele homem perdeu a orelha e saiu de lá com a sua orelha de volta. Pedro foi repreendido. Malco olhava para Jesus, porque se foi colocada a mão no rosto, meu irmão, olha quão próximo ele ficou de Jesus. Olhou nos olhos de Jesus que estava com a mão. Ora, não era esse um homem perigoso, a ponto de ter vindo com soldados, com lanças, com tochas, com espadas? E agora ele estava ali, parado, sentindo a dor da lâmina e sentindo talvez aquele calor, não é? Pessoas que testemunham de cura, e cura que o Senhor opera, testemunham de um grande calor, que sentiram um grande calor, não é? Talvez na área ou na região onde estava enfermo, onde estava machucado. Talvez aquele homem sentiu esse calor. E quando de volta pôs a mão, ele sentiu a sua orelha. Meus irmãos, chegamos até aqui, no capítulo 18, não é? Segundo os relatos aí do apóstolo João, para que nós observemos uma coisa importante. Malco era um sacerdote, um homem instruído, servo do sumo sacerdote. Com todas aquelas convicções, ele experimentou graça. Que obrigação Jesus tinha de curar a orelha daquele homem? Aquele que veio contra ele, mas até ali o Senhor manifesta misericórdia. Se aquele homem saísse dali com a orelha daquele jeito, a caminho da casa dele, para onde ele fosse, poderia entrar poeira, poderia infeccionar, tantas coisas poderiam acontecer. Mas pela graça de Deus, ele foi tocado pelas mãos de Jesus e foi curado. A Bíblia não fala mais nada desse homem chamado Malco. A gente não tem a menor ideia. Talvez quando chegarmos na glória, o Senhor nos mostre o que aconteceu com esse homem. Mas é alguém que se levantou e veio contra. É alguém que veio com convicção de que levaria um preso, levaria um criminoso, levaria alguém de alta periculosidade. E ele experimenta a graça. Como será que voltou o coração desse homem chamado Malco? Eu fico a pensar, e deixo você, não é, com a mesma busca, por quais seriam os sentimentos que esse homem teve. Porque os de Pedro, nós conhecemos. Pedro ficou atordoado. Pedro não entendia nada. De repente, homens que vieram, levaram o mestre, ao longo da madrugada, Jesus já tinha dito que ele o trairia também, da mesma maneira como Judas, só que ele o fez negando Jesus diante daquelas pessoas, e por 3 vezes, ao longo daquela noite tenebrosa, fez isso Pedro. E quando viu Cristo sendo crucificado, meu irmão, imagina o coração daquele homem que dizia amar tanto Jesus a ponto, não é, de negá-lo, de fugir. Mas, após a ressurreição, nós vemos o cuidado e o carinho do Senhor Jesus com Pedro, porque disse aqui o Senhor Jesus, não é? Não perdi nenhum dos que me deste. E Pedro foi dado por Deus para o ministério apostólico, e Jesus foi até ele. Pedro nós conhecemos. Jesus volta a Pedro e diz, Pedro, tu me amas? Por 3 vezes. E nessa experiência, Pedro, não é, tem um tratamento com o Senhor. Atos dos Apóstolos vai descrever, não é, o início até o capítulo 9, tudo o que acontece, ou grandes eventos que o Senhor manifesta através do apóstolo Pedro. Este homem que foi covarde, que foi traidor, agora empossado e repleto, cheio do Espírito Santo, faz obras, por obra do Espírito Santo, maravilhosas. E Malco?
Meus irmãos, nós não sabemos. Eu não sei. Não tenho resposta a dar a você. Mas aquele homem certamente voltou impactado. Não havia perigo nenhum em Jesus. Não houve resistência alguma por parte do Senhor Jesus. Foi um baile totalmente desnecessário. E ele volta impactado vendo tudo aquilo. E sobre isso que eu queria que nós meditássemos nessa noite. Sobre o quê? Sobre esperança. Há esperança, meu irmão. Aquele homem voltou impactado. Experimentou algo da parte de Deus que poucos tiveram a oportunidade. E ele, de maneira dolorosa, se viu diante de um homem que não o rejeitou naquele momento, mas curou a sua orelha. Nós vimos Pedro, da mesma maneira, desobedecendo o Senhor, cortando a orelha daquele homem, e que também não foi rejeitado, mas o Senhor foi até ele e tratou das suas feridas. Eu queria dizer a você, meu irmão, que há esperança. E o motivo de dizer isso é porque os dias têm sido pesados. Esse ano foi um ano carregado. Tem muita gente com testemunho de vitória, não é? De superação de pontos muito importantes, mas quanto custou tudo isso? Numa oportunidade, Felipe, testemunhe, porque é para a glória de Deus. Mas quanto custou? Quantas noites em que o travesseiro parecia ter pedras em vez de ser macio, e o sono que não vinha, e os pensamentos na sua confusão, fizeram com que o dia seguinte fosse ainda mais difícil, porque não conseguimos nem fechar os olhos e dormir. Talvez, meus irmãos, haja alguém aqui entre nós, se não todos nós, que como Pedro, apesar de termos tido várias experiências com o Senhor, até perguntou, Senhor, vamos usar as espadas ou não? Mas não reteve a sua espada, sacou a sua espada e decepou orelhas por aí afora. Quantas pessoas têm usado a língua para ferir pessoas próximas, para ferir, não é? E de maneira maldosa. Eu não estou falando aqui coisas que, como a psicologia chama de ato falho, né? Escapou, escapuliu, como diria o Chaves, né? Estou falando de coisa planejada, que você se percebeu no momento que não está bem, se percebeu irado e não conteve a sua língua, mas sacou a sua espada e foi. É disso que eu estou falando. De gente que, como Pedro, conhecendo o Senhor Jesus e experimentando o Senhor Jesus, agora se vê numa situação, meu Deus, eu arranquei a orelha daquele homem. Alguém aqui já arrancou orelha, dedo, mão, pé de alguém? Alguém aqui é açougueiro? Sei lá eu, né? Tem habilidades com espada ninja aí, vai. Não, né? Pedro também não. E de repente ele olha diante dele um homem ensanguentado. E ele olha talvez para o chão, e aqui é tudo da minha parte, tá? Ele olha para o chão e vê a orelha do homem lá no chão. Eu acho que você vai me entender. Sabe o exato segundo, em seguida, de você fazer algo que você não deveria fazer? Se você é crente, o instante em seguida do que você fez e que não deveria fazer, como fica a tua cabeça? Se você é crente. Porque quem não é crente não vai me entender não, fica tranquilo. Não precisa nem perder tempo. Não se esforça, que você não vai entender. Agora, quem é crente, quem é filho de Deus, quem é nascido de novo, quem recebeu o Espírito do Senhor, quem vive a promessa de Deus de que todos os dias, eis que estarei convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos, como fica a tua cabeça? No instante seguinte. Você celebra? Pus aquele bocó no lugar dele. Ou aquilo, meu irmão, vem com um peso enorme sobre a tua mente.
E as reflexões vêm, ora, por que eu disse isso? Por que eu não consegui me segurar? Por que eu fiz tal coisa? E aquilo não vem assim, por que eu fui fazer aquilo lá? Mas aquilo vem, meu irmão, e nos pesa. Eu estou falando de crente e com crente. Glória a Deus. É no instante seguinte. Como fica a tua mente? Porque tem coisas, irmãos, que quando a gente faz, olha, não dá mais para desfazer. Não dá mais para voltar atrás. E um simples desculpa aí, não funciona. E aí? E aí, meu irmão? A Bíblia nos mostra que há esperança. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite. A palavra em Jó fala de um galho que foi cortado. Jó no capítulo 14. Abra lá comigo, meu irmão. Capítulo 14 de Jó. Jó no capítulo 14. Meu irmão, você pode ser dos mais espirituais entre nós. Você pode ser das pessoas que têm maior experiência com o Senhor, mas você ainda está aqui comigo e você ainda vive, não é? Experiências com a sua antiga natureza, você continua em batalha. E capítulo 14 de Jó diz o seguinte, no verso 7. Para a árvore, pelo menos, há esperança, porque se ela é cortada, ela torna a brotar e os seus renovos vingam. Os seus renovos vingam. Eu não sou da agricultura, mas eu já tive experiência de arrancar umas folhinhas, né, arrancar uns galinhos de uma árvore estabelecida, não é? E, bom, tinha árvores na rua onde eu cresci, e a gente, quando criança, meninada tentada, né, vai lá e pá, vai. As mulheradas vai lá, cuida com tanto carinho, faz o desenho da bolinha na árvore, né, e tanta coisa, vai lá a molecada e pá, sai quebrando tudo. O que acontece com aquilo? O galho brotou de novo. O galho veio. E Jó está dizendo sobre isso. Para a árvore, ela tem esperança, porque se ela é cortada, ela torna a brotar. E os seus renovos vingam, quer dizer, nascem, né, brotam. Aí vai. Aí o verso 8 diz que as suas raízes poderão envelhecer no solo e o seu tronco morrer no chão, mas ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará e dará ramos, como se fosse muda plantada. Ao cheiro das águas, a palavra diz aqui, né, que esse tronco já ressecado, caído ao chão, não mais ligado, ele pode de novo brotar ao cheiro das águas. A palavra do Senhor vai nos dizer lá em Romanos que você e eu, meus irmãos, somos como enxertos na oliveira verdadeira. Nós fomos arrancados da oliveira brava e inseridos, enxertados na oliveira verdadeira. Alguém foi lá e nos arrancou de onde estávamos, e foi até onde nós estamos em Cristo agora, e nos colocou lá, nos enxertou nessa oliveira, e nós agora experimentamos de uma seiva, que não é para gente, não era para nenhum de nós, mas por obra de Cristo, pela sua graça, Ele nos tirou de onde estávamos, e nos enxertou para que nós pudéssemos agora, por obra dEle, sem merecimento algum, experimentarmos da vida que brota do Senhor. A esperança, irmão. O Senhor Jesus, Ele é capaz de desfazer aquilo que nós, por ignorância, por coração duro, fizemos. E hoje é um dia, meus irmãos, maravilhoso.
em que nós celebramos o nascimento deste que nos traz esperança. É o Senhor Jesus. É por causa dele que nós temos esperança. Não só para consertar as coisas que a gente, por ignorância, por falta de vontade, fizemos errado, mas também para nos dar a esperança que sustenta o nosso coração em dias mais frios e escuros que a gente experimenta, que é a esperança de vida e vida eterna, porque temos experimentado Cristo. Mas hoje, meus irmãos, para todos nós que estamos em Cristo, há esperança, porque este broto desta árvore, esse broto que nasce, a Bíblia também em Isaías fala sobre ele. E eu peço a você que vá comigo em Isaías no capítulo 11. Isaías no capítulo 11, quem achou, diga amém. Glória a Deus. Olha aí o verso 1. A Bíblia diz que um ramo surgirá no tronco de Jessé. E das suas raízes brotará um renovo. De um tronco ressequido pela rejeição, por ter caminhado longe de Deus, por ter traído o Senhor, buscando deuses que não são de verdade, desse tronco, do tronco de Jessé, não é? Um ramo novo surgirá e das suas raízes brotará um renovo. Verso 2: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, e ele se inspirará no temor do Senhor. O seu nome é Jesus. Jessé, se você não se lembra, é o pai de Davi. Dessa linhagem, não é? Vem o leão da tribo de Judá, vem o rei dos reis, prometido, que veio e estabeleceu o seu reino de graça, glória e poder entre nós. Por isso, por causa de Jesus, meus irmãos, nós temos esperança. Volta comigo umas folhinhas para o texto que nós começamos a leitura. Capítulo 9 de Isaías, no verso 6. Eu trabalho numa empresa que um dos sócios é judeu. E, obviamente, ele não celebra Natal, porque é judeu. Para ele, o Messias ainda não chegou, não é? Ele está meio atrasado no tempo. Né? E voltando de um almoço, ele virou para mim: você celebra o Natal? Eu falei: sim. Aí ele parou: mas como assim celebra o Natal? Eu falei: mas é claro. Ele: não, porque eu tenho um cunhado que é evangélico, que ele não celebra o Natal. Eu falei: não é evangélico coisa nenhuma, não. Não, mas ele é evangélico, é da igreja não sei o que lá. Eu falei: não é não, irmão. Não, mas ele não celebra, ele me explicou o motivo. Eu falei: eu sei por que ele não celebra. E é das maiores tolices isso, porque esse dia que nós chamamos Natal deveria ser celebrado todo dia, não um só, porque nasceu um menino, verso 6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o Senhor nos fez a oferta da paz. Ora, por que não celebrar? Ah, porque era um dia pagão, meu irmão, não importa o dia, porque todo dia é dia de nós celebrarmos a vida, porque o Rei de toda a glória veio. O governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro. Há quem diga que maravilhoso, vírgula, conselheiro, e há quem diga maravilhoso conselheiro. As duas estão certíssimas, porque Jesus é maravilhoso, e ele é conselheiro. Colossenses 2:3, abre aí comigo aqui, para os irmãos manterem aí Isaías. Colossenses 2:3, olha lá o que é que diz. Nele, o Senhor Jesus,
estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quem tem capacidade de nos dar conselho para desfazer a bobagem que o nosso coração enganoso, a nossa estúpida esperteza fez, senão aquele em quem repousa toda a sabedoria e todo o conhecimento. O Senhor Jesus é maravilhoso, porque Ele é o resplendor da glória de Deus. A Ele toda a glória. A Bíblia chama Ele de maravilhoso e conselheiro. Maravilhoso, irmão, porque Ele passou tantos dias entre nós, na sua forma de humilhação, aguentando gente, dizendo a Ele que Ele era uma fraude, dizendo a Ele, meu irmão, pensa você, o dono de todas as coisas, aquele que tem o exército celestial ao seu comando, ouvindo homens portando uma espadinha, a Bíblia diz que com o sopro da sua boca, Ele vai destruir o filho da iniquidade, com o sopro. E o homem vem com a espadinha e fala para a gente, você não é o médico dos médicos? Desce daí então, cura-te a ti mesmo. Jesus é maravilhoso, maravilhoso, porque cada um dos momentos Ele nos ensina. E diante daquele tumulto, Ele pôs a mão na orelha daquele homem e curou, e disse, basta, acabou. Era esse o dia, era esse o tempo, chegou a hora. Porque às 3h, o horário em que muitos estavam no templo fazendo o sacrifício, há alguma coisa impossível para Deus, disse o anjo Gabriel, há alguma coisa impossível para Deus, disse o anjo Gabriel, para aquela mulher chamada Maria, porque ela engravidaria, por obra e ação do Espírito Santo ela conceberia, e eis aí o Deus poderoso. Irmão, eu não sei eu não sei se você é o Malco, que teve a sua orelha arrancada pela sua arrogância, pela sua falta de conhecimento e que foi para cima de quem não devia. Ou eu não sei se você é o Pedro, que foi lá e arrancou a orelha de alguém, porque não ouviu a voz do mestre e sacou a espada sem merecer, o momento não era para aquilo e você se pronunciou onde não devia. Eu não sei, mas eu queria te dizer que você serve ao Deus poderoso, ao Deus forte, o maravilhoso conselheiro, e este sim pode juntar cacos e fazer de novo a reconstrução, como a palavra diz que a glória da segunda casa seria maior que a primeira, pela habitação de Jesus naquele lugar. O Senhor pode desfazer tudo o que você, esse é aquele que é o Deus Criador, antes de todas as coisas, Ele já é o Pai da eternidade. E não só porque Ele existe antes de tudo, mas se você tem esperança de vida eterna, é porque o Pai da eternidade lhe deu vida eterna. E nós o chamamos de Pai. Há esperança, meu irmão. Tem gente que está chegando no fim do ano, não é? E vem acumulando, fazendo conta do saldo negativo de tantas rupturas de relacionamento, tantas brigas, tanto isso e tanta... Meu irmão, Deus é poderoso. E eu não tenho medo de dizer que ainda esta semana, ainda no ano de 2024, Deus pode lhe trazer milagres e você experimentar do que fez na orelha daquele homem chamado Malco e restabelecer a orelha que foi cortada e restabelecer aquele que cortou a orelha e não sabe o que fazer, porque fez bobagem e agora está tremendo, não vê mais solução. Mas diante daquele que é o Deus poderoso, o maravilhoso, o conselheiro, o esperado das nações, um filho que nos foi dado, o menino que nos nasceu, este que agora é o rei de toda a glória, meu irmão, este pode, ele pode. A palavra diz que ele não é só o Pai eterno, o Pai da eternidade, mas ele é o príncipe da paz. A Bíblia diz que nós temos paz para com Deus. E o motivo de nós termos paz para com Deus é porque Ele foi a oferta de sacrifício para a pacificação da nossa vida com o Senhor. Sendo Ele o Pai da eternidade, meu irmão, você realmente entende, pensa, acha que essa situação na tua vida permanece? Ele é o Pai da eternidade e no tempo dele você viverá o milagre que Malco viveu.
Você viverá o milagre que Pedro viveu, sendo restabelecido. Por isso eu digo a você, meu irmão, verso 7, ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim, sobre o trono de Davi, sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Se você é filho de Deus, meu irmão, você há de ter experiências com o Senhor, porque o Senhor é poderoso, Ele é aquele que lhe dá o conselho, é nele que repousa toda a sabedoria e conhecimento, é Ele quem tem graça para trazer à tua vida, meu irmão, experiências de reestabelecimento, como foi tratado aqui no domingo passado, de recomeços, meu irmão, de viver novas experiências, porque você é amado do Senhor, e se você está em Cristo, meu irmão, é tempo de que você olhe para Deus, levante os teus olhos e olhe para o alto, de onde vem o socorro, porque há esperança, meu irmão. Não há nada que esteja perdido se Deus intervir na história. Não há nada que o diabo, homens, poderes, governos possam fazer que intervenham nos planos do Senhor, porque tendo agido o Senhor, quem impedirá? E se Deus quer restabelecer a tua vida, quer restabelecer relacionamentos, quer resgatar, meu irmão, a vida e sentimentos, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade, Ele é príncipe da paz, e Ele age, meu irmão, porque Ele continua, Ele é vivo e reina para sempre. Esse é o nosso Rei, esse é o nosso Deus, meu irmão. Ele nasceu para a glória do Senhor, não só há 2000 e tantos anos atrás, mas nasceu também no nosso coração, nos deu nova vida, nova experiência, e é tempo de todos nós celebrarmos a vida no Senhor, celebrarmos aquele que é o nosso Rei, que nasceu, vive e reina por todo o sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. A Ele toda a honra e toda a glória, meu irmão. Louvado seja o Senhor. Nessa noite, meus amados, eu vou convidar você a se colocar.